Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Hoje a nossa bancada está desfalcada, doutor Luiz Fernando Plácido, mas está presente aqui o nosso costumeiro fujão, né? Doutor Demerval Mucílio Trajano, que de vez em quando dá, como diz, uma sugada. Doutor Demerval? Não, ele sabe, eu sou farmacêutico advogado, então tem que me dividir. Não, mas sempre se arruma um tempinho quando se quer participar de um debate, né? Mas a gente se dá um jeito em tudo, só não se dá um jeito na morte. E está aqui também presente a doutora Ângela Beatriz da Silva e a doutora Márcia Plácido Lula da Silva. O primeiro aspecto que nós vamos abordar aqui no nosso programa foi esse recente acontecimento, onde o Bolsonaro, como é praxe, o Brasil é sempre o primeiro a abrir os trabalhos lá do discurso da ONU, né? E o nosso presidente, quando ele estava falando, eu me lembrei daquele filme com Jim Carrey, O Mentiroso. Mentir, babu. Parece que ele contou lá o que acontece no país Alice das Maravilhas. Tudo bom, está tudo bom para os investidores, aqui não tem discriminação, rejeição contra o tratamento da Covid, ele é um defensor ardoroso do sistema de prevenção, mas depois se contradisse, né? Que tem o tratamento precoce, que se sabe que não dá em nada, né? E depois ele ainda dá para ver que ele é tão mentiroso, que ele é tão cara de pau que se coçasse o rosto caía serragem lá em plena assembleia lá, porque ele diz que é favorável ao tratamento da Covid na forma mencionada pela Organização Mundial da Saúde, e ele próprio nem se vacinou, ou seja, ele não acredita em nada Bom, e aí então quem é que iniciou o debate? Vamos deixar o doutor Demerval falar. O que achou do discurso desse homem lá na ONU, desse mentiroso lá? É praxe o Brasil sempre abrir a conferência da ONU. Ali onde ele discursou, eu estive ali, inclusive, tá? Muito legal, o Palácio das Convenções ali na Nova York. Eu achei que ele foi muito fraco, assim, ó. Ele tentou trazer uma mensagem de o que está ocorrendo no Brasil. E assim, o que aqui dentro. Ele não foi fraco, ele foi fragérrimo. Ele não foi um estadista que o Brasil precisa, né, para voltar ao cenário mundial. Entendo que ele foi fraco, mas ele tentou transmitir o que ocorre na verdade aqui, que a população está vacinada, que apoia ele, porque, né, teve as passeatas do dia 7 e tal, mas eu entendi que ele poderia ter vendido melhor o Brasil para o mundo, né, exposto melhor como é que está, e também falar que nós estamos em dificuldade, a nossa inflação aqui está muito alta, essas reformas precisam ser feitas imediatamente, senão a gente vai ter uma inflação galopante o ano que vem, é literalmente certo, já está previsto quase 9%. Então, entendo que ele não foi o estadista que o Brasil precisava, mas ele tentou transmitir a mensagem que o Brasil é um porto seguro, que ele tem o apoio da população. Então, mas entendo que ele deu a desejar. Doutor Demerval, eu vou ter que discordar do senhor. Ele não transmitiu a mensagem, né, do que acontece no Brasil. Ele foi exatamente o discurso dele, se é que dá para chamar aquilo de discurso, foi exatamente tudo ao contrário do que está acontecendo no Brasil, desde que ele assumiu até agora. Ele disse que não tem desmatamento na Amazônia, não tem fogo na Amazônia. Teve, né, doutora? Tem as queimadas tradicionais. Mas sempre teve, daí quando vai lá, porque está na ONU, é de praxe o presidente do Brasil abrir, né, os debates, aí tem que mentir. É como se chegasse uma visita na casa da gente e fica escondendo
Que isso? Não, ele foi horrível, ele foi péssimo. Mas, Ele relatou, ele mas o que ele... descreveu um país que não existe. Não existe. Miséria Mas, no Brasil. doutora, Miséria. não Não tem teve vacina realmente... para todos. Não, Nós já estamos com 230 milhões de pessoas vacinadas no Brasil, temos somando a primeira e a metade da segunda dose. população brasileira vacinada. Metade. Não. É pouco, doutor Demerval, é pouco. Totais. É pouco. Né? Então, assim, não... E essas pessoas estão vacinadas não por vontade dele. Por ele não vacinava ninguém. Aí ele foi relapso, doutora Luiz. Ele foi relapso. Hoje eu estava vendo esse médico da Prevenção Sênior. Ele disse... Dessa corrupta aí? Essa corrupta aí só faz falcatrua? Como é que é? Tá falando bem dessa... Como é que é? Previsto? Como é que é? Cambada de sem vergonha? Tudo ladrão? Tudo ladrão? Não, a polícia... Mas o que ele disse, doutora Luísio? Aquilo que eu entendo... A liberdade médica tem respeito. Doutor Demerval, tem médico louco para tudo. Tem médico que receita remédio para matar o paciente. Tem médico louco para tudo. Mas quando a gente fica doente, vamos aonde, doutor? O médico tem que respeitar o médico quando ele obedece à Organização Mundial de Saúde, os órgãos internacionais que falam, que preconizam o tratamento. Daqui a pouco esse médico aí está matando meio mundo. Então, como é que vai respeitar médico? Não, mas ele... Tem que respeitar quando ele está certo. Ser responsabilizado. Tu acha que o médico não erra? A pessoa já morreu, né? Doutor, eu acho que o médico não erra. Os médicos acabam de... tem muito médico, eu sei, inclusive... São humanos como nós. Eu que já atuei defendendo o médico, e os médicos matam muita gente. Sabe qual a diferença? Eles não só salvam, não. A diferença dos erros médicos e dos erros jurídicos, né, dos advogados, é que o erro médico vai para debaixo da terra, o advogado fica nos autos. Então, é isso. Depois pode ficar debaixo dos tapetes também. Mas não é, doutor, mas os médicos são responsabilizados quando erram. Eles são seres humanos como nós. Sim, eles mas depois dele matar alguém, adianta responsabilizar ele? Mas, gente, se nós não confiarmos a nossa saúde aos médicos, vamos confiar a quem? Aos médicos competentes, não aos médicos incompetentes. A médico que diz que cloroquina salva, por favor, né? O problema é que foi demonizado até os médicos, sabe? Era um outro órgão. O problema é que as pessoas não se salvaram, doutor Demerval. O problema é que morreram mais de 500 mil pessoas. Esse é o problema. O problema é que a vacina foi comprada tarde, esperando-se, porque por uma vacina onde houvesse propina. Esse é o problema do Brasil. Vários países isso aí pegou de surpresa o mundo inteiro. Vocês sabem disso. Realmente o Bolsonaro, no começo, ele não deveria, ele deveria ter dito, é lá com o Ministério da Saúde, com o ministro. Ele não fazia propaganda. Mas aí ele não ia ganhar dinheiro vendendo cloroquina. Doutor Demerval, só me diz uma coisa. O senhor que é também da área da saúde, o senhor acha que a cloroquina e a invertina cura a Covid? Hoje, esse médico da Prevent Sênior, sabe o que ele disse? Vou responder o senhor com o que ele falou hoje, que eu concordo. Sim. Era o que tinha no arsenal médico, era aquilo. Então, a gente tem que ver o caso concreto, entende? Na época, a vacina não estava liberada pela Anvisa, era isso que tinha. Agora, hoje, foi confirmado que ele diminuiu o número de mortos. Agora, se é eficaz, é claro que não. Acreditar nessa empresa aí, falcatrua, claro que não, é loucura. Mas, doutora Luísio, eu vou dizer para o senhor assim, muitas pessoas eventualmente tomaram e salvaram. Eles podiam ter tomado um copo d'água com açúcar e ter salvado, em vez da cloroquina. Salvaram porque eles salvaram por obra de Deus. De diabetes, assim como muitos
morreram de diabetes, de câncer, e tudo é Covid também, gente. Não é bem assim. Agora, Estão querendo embaralhar as cartas. Passado. Não vamos discutir isso. Quando passar essa pandemia, vocês vão entender que a gente ficou doente, tem que procurar o nosso médico de confiança e o nosso farmacêutico de confiança. Vocês vão entender porque é sublime. Eu sou muito feliz com o meu médico de confiança, porque ele é totalmente contra a cloroquina ou qualquer outra coisa preventiva. A senhora é feliz com ele. Não existe prevenção. A senhora é feliz com ele não é porque ele receita a cloroquina, não. Porque a senhora sabe que ele é competente. A senhora confia nele porque ele é competente. Se ele me receitasse cloroquina, eu ia sair correndo, nunca mais eu ia. Mas ele é tão competente que ele não receita cloroquina. Ele ri. Mas aí ele diz assim, mas que coisa, né? Que as pessoas são, né? Acreditar nisso, né? Pelo que o doutor Demerval diz... O médico... Pelo entendimento do doutor Demerval, não tem vacina, não tem outro remédio, vamos dar a cloroquina. Seja o que Deus quiser. Não é bem assim para tratar. É mesmo, né? Não, mas doutora Luísio, hoje ainda esse médico está falando, não tem medicamento 100% eficaz, doutora Luísio. Não tem. Mas o doutor Demerval, ele está defendendo o peixe dele. Vamos deixar a doutora Márcia falar. Até pode, mas a CPI está aí para investigar. A Polícia Federal esteve O doutor Demerval está falando da tal de Precisa, né? Na Prevent Senior. Essa aí é a empresa de vigarista que queria enfiar a goela abaixo a cloroquina para enriquecer e dar bastante comissão aí para a família Bolsonaro. A Precisa talvez sim, até, mas eu digo que estou falando desse que depôs hoje, da Prevent Senior. Tem uns hospitais deles, né? E uma associação de médicos. Ele saiu muito bem, foi bem firme. Não é esse aí que queria enfiar, empurrar a cloroquina na população? É esse aí, né? Isso, só visando lucro. Só visando lucro. É safado. Essa empresa aí é composta só de gente safada. A Precisa, eu acredito que tem alguma coisa de ilegalidade, sim. Essa sênior aí também. Essa sênior aí estava lardeando aí e pedindo e fazendo lobby através de pessoas influentes, tipo a família Bolsonaro, para utilizar essa porcaria de medicação. Mas eles não fabricam medicamentos. Eles receitam. Medicamentos. Eles receitam. O que ele disse? O que ele disse? Correto. Isso receitar sempre. É um quadro de 3 mil médicos, né? O que ele disse hoje na CPI? Enquanto não tinha vacina, o tratamento que nós tínhamos para tentar amenizar, salvar algumas vidas, era esse. Hoje não é mais aplicável. Então, e por que não tinha os medicamentos vacina, se modernizam. Antigamente, doutora... é outra casa. Aí pode ter sido relapso do presidente, não quis gastar. Não sabe por que não tinha vacina? Só um pouquinho. Não tinha vacina porque a trampa lá que eles estavam fazendo para vender a vacina mais cara estava travando. Por isso que não teve vacina. Esperando a vacina que pudesse ter propina. Exatamente isso. Agora, como a propina não conseguiram amarrar os pontos, e aí começou a atrasar e não teve vacina. Doutora Márcia, vou lhe dar a palavra. Então, eu já vou começar com um gancho que o doutor Aloysio falou agora, né, que ele disse que só não aconteceu porque a trampa, né, assim, dessa gente horrorosa, né, para trazer a Covaxin com a propina de $1 estava travando, doutor Demerval, em função de um funcionário público. Porque se fosse gente nomeada, estaria ao lado desse desgoverno. Mas como foi um funcionário público que cuidava desse assunto, como sempre cuidaram, né? Os funcionários públicos do Ministério da Saúde,
que perceberam que existia, né, coisas muito erradas, né, que estavam cláusulas, né, ali, e outra reserva de dinheiro para a compra dessa vacina, e um interesse muito grande a ponto do próprio Verme ligar para a China com o objetivo de garantir, né, que o negócio efetivamente fosse feito entre Brasil e China. Mas, assim, ó, em relação à ONU, que nós começamos a falar, né, então, assim, ó, que ele falou sobre as mentiras de sempre, né, e falou também sobre... Ele ia falar, inclusive, sobre demarcação de terras indígenas, parece que recuou, né? Felizmente recuou, disse um pouco menos de besteiras, justamente no momento que se tornou um poeta e calou a boca. Eu acho que ele falou alguma coisa ele já chegou. Doutora Márcia, eu acho que ele falou alguma coisa das reservas indígenas. Acho que ele falou. Eu não vi, doutora Luísa, ele ter falado. Falou na ONU? Ele falou. Também eu ouço tão pouco, porque até a voz daquele ser me adoece. Então, assim, até onde eu tenho estômago, eu ouço. Então, assim, doutora Luísa, as queimadas, né? Que daí o doutor Demerval, que queimadas sempre houve. Só que queimada, doutor Demerval, são as maiores queimadas dos últimos 20 anos, né? Agora, nesse desgoverno horroroso que aí está, né? O doutor Demerval também falou em relação a respeito aos médicos, né? Acontece que um médico ele pode receitar um veneno também, né? Ele pode fazer isso, ele conhece, médicos sérios jamais fariam isso, mas em relação a ser Prevent Senior, eles faziam testes com humanos, né? Eles estavam fazendo testes com idosos, né? As famílias não podiam saber que era ministrada cloroquina, que era ministrada ivermectina. Desculpa, gente, se eu estou fazendo uma salada, mas assim é porque eu fui pegando a parte do debate para depois poder fazer o contraponto, né? E eu concordo plenamente com o doutor Aloysio quando ele diz que parece que nós vivemos num país imaginário. É verdade, eu concordo com isso. Assim, ó, porque o país que é dito, né, que ele é colocado através, né, desse discurso meia-boca, né, desse, infelizmente, presidente do Brasil, é como se o Brasil vivesse, sim, uma situação gloriosa, como se efetivamente as pessoas fossem bem vacinadas, mesmo desde o começo, que tivesse tido interesse. O próprio ministro da Saúde, né, se presta a andar sem máscara junto com o mandatário, pelo amor de Deus. Aí ele recebe uma mensagem, né, do Verme que não é mais para vacinar adolescentes, e ele suspende a vacinação dos adolescentes imediatamente, indo contra todas as regras da OMS, depois sendo desmentido, inclusive, pela Anvisa, porque uma adolescente teria morrido 1 semana, 8 dias depois da aplicação da dose da vacina. Ele é um pau mandado. Então, eu imagino, o que será que acontece com esse Queiroga, né? Para ele tem, com perdão da expressão, o rabo preso com essa família miliciana. Por que ele não se importa com a população brasileira? Ele não se importa com a saúde, sendo ele, não é o ministro da Saúde, é um lixo, ele é uma vergonha. O Verme chega lá, ele entra pela porta dos fundos, ele vai comer pizza, né, numa calçada, porque não pode entrar em restaurantes, porque supostamente não teria se vacinado, coisa que eu não acredito, mas ele tem que manter essa mentira para o gado, acreditar que a vacina não é importante. E sempre uma cortina de fumaça, porque é isso que vai ficar aparecendo, é a foto do humildezinho que está comendo uma fatia de pizza com a sua delegação, com a sua comitiva, né, com a sua milícia que foi junto, porque essa gente que o acompanha, né, tem coragem de passar vergonha junto e nos expor, nos tornar cada vez mais párias, né, é uma milícia dessa gente, desse homem, né, se é que se pode dizer que é um homem, esse verme, esse rato. Então, gente, eu penso assim, ó, depois, para ele poder comer num restaurante brasileiro, também uma churrascaria, tiveram que fazer um puxadinho lá na rua para que o Verme pudesse comer por ali. Isso vai ficar. Essas imagens vão ficar para o gado. Olha que ele é igual a nós, ele é uma pessoa simples. Ele come na rua, o coitadinho. A gente sabe que não, né? Sabemos que não, porque por que existe sigilo no cartão corporativo? Nunca se gastou tanto no cartão corporativo como nesse desgoverno.
né? É uma vergonha, mas não, a mentira, ele é compulsivo, ele é delinquente, e isso vai permanecer assim, ele tem cara, e tem jeito, e tem aparência, e tem tudo para ser louco, só não é porque eu acho que ele é completamente insano. Tudo bem, gente. O Queiroga entra num carro blindado e mostra o dedo do meio para as pessoas que estão protestando, para a gente ver que a gente está lidando com uma delinquência em pessoa. Essa gente que compõe o governo, essa gente deveria sair do governo direto de lá, algemados, né? Porque assim, doutora Márcia, eles brincaram com a nossa saúde. E o devido processo legal que tanto o PT preconiza. Obviamente que tem que haver um devido processo legal. Se sai de lá direto para a cadeia, não tem devido processo legal. E para isso aí existe uma CPI, existe uma CPI. Infelizmente, não temos PGR, né? Porque é um engavetador geral da República. Agora, eu lhe digo outra coisa também, doutora Luiz, em relação à CPI, porque o próprio Verme diz, né? Quando é que vai terminar essa CPI? Todos os dias ele dá motivo para a continuidade da CPI, porque, na verdade, ele não tem interesse no final da CPI, porque o final da CPI vai ser muito ruim para ele, embora o doutor Demerval acredite que isso vai virar em pizza, não aquela que ele comeu lá, né, na calçada lá. Tudo bem. Outra coisa, o doutor Demerval falou da passeata do dia 7 de setembro. Né? O doutor Demerval pode ter achado um sucesso, foi 6% da população que ele acreditava que iria, um bando de delinquentes que andava na rua, que não sabia nada, pedia intervenção federal, quando questionados não sabiam dizer nem que seria tal dessa intervenção federal, e diziam o seguinte, que abaixo o STF, ou seja, foi uma manifestação golpista que eles querem fechar o último bastião da Constituição. Né? É isso que eles querem é o golpe. O Verme viu que não ia conseguir dar o golpe ali com aquela quantidade de pessoas que tinha na rua. Tudo bem. Aí assim, porque está indo, né? E o Brasil está tentando, está indo, e está vacinando, ele mostrou a realidade do país lá na ONU. Doutor Demerval, o Guedes quer dar calote nos precatórios. Né? Essa então, né, é uma boa economia que está se restabelecendo, calote nos precatórios, é resto de comida de restaurante para a população pobre, é essa, né, a solução que o ministro da Economia tem, porque ele é outro desvairado, ele é outro doente mental. Né? Eu mandei foto para a doutora Ângela, ossos sendo vendidos em supermercado, feijões assim que antigamente eu nunca tinha visto isso antes, né? Assim, aquela qualidade de feijão que existe, né? Tipo 1, tipo 2, aqueles assim, que ele não tinha nenhuma especificação, ele não tinha tipagem, né? Pés de galinha, arroz que hoje a gente vê vendendo era o que as pessoas compravam antigamente para fazer comida para os seus pets, que felizmente hoje comem ração, né? Aí, assim, o médico, né, ser humano, que também, o ser humano que ele pode errar como qualquer um de nós. Tem médicos que são desumanos, como, por exemplo, esse que teve o descaramento, a disfarçatez de comparecer hoje na CPI, que eu também assisti a CPI, doutor Demerval, e assim, ele era desmentido a cada momento, porque os senadores colocavam os áudios que ele mandou, assim, vamos continuar, vamos fazer, né? Vamos insistir no kit preventivo. Ele insistia nisso, vamos nos reunir de novo, porque o Verme tinha já vazado dados, então eles tinham que recompor, né? Rever essa história, para que fechasse com a história que foi dita pelo Verme. Pelo amor de Deus, né? Confiar nossa saúde aos médicos, né? Se não vamos confiar a quem? Esses médicos da Prevent Senior, tem muitos médicos que certamente se recusaram, tanto é que essa denúncia aconteceu porque médicos éticos, médicos que acreditam na ciência, não suportaram e tiveram provavelmente medo de perder, inclusive, sua licença, né? Porque é um absurdo o que eles estavam fazendo.
né? Quanto à vacina, nós sabemos que era a Covaxin, né? E daí o doutor Ademir falou, mas na época era só o que nós tínhamos, porque era o começo da pandemia. Hoje mesmo foi dito, pessoas mandaram, inclusive, né, para os senadores, dizendo que tinham ido ao hospital e que tinham, né, hospital esse Prevent Senior, e que tinham saído de lá com a receita do kit preventivo, gente. Pelo amor de Deus, então isso não é de 2019, 2020, 2021, né? Começou para nós aqui mesmo esses cuidados em 2020, né? Tá. Daí o doutor Demerval assim, aqui morreram de outras coisas e dizem que é Covid. Isso é a retórica negacionista, gente. Então, tá, uma pessoa, ela contraiu o vírus Covid-19, ela foi internada, essa pessoa era cheia de comorbidades, essa pessoa tinha diabetes, tinha problema cardíaco, tinha problemas, né? Problemas mil, até porque as sequelas do Covid também são terríveis, muita gente que não tinha problema cardíaco passou a ter, muita gente que não sofria, né, de problemas neurológicos passou a sofrer. Verdade, então, eu lhe digo o seguinte, doutor Demerval, isso é uma retórica negacionista, né? Inclusive, agora, os negacionistas do Senado roubaram a nossa expressão, que é a construção de narrativa, porque o Marcos Rogério, que é outro delinquente, né, ele só diz isso, que estão querendo construir uma narrativa contra o presidente da República, porque não foi isto que o presidente da República falou. Mas essa é a retórica negacionista, porque se essa pessoa faleceu num hospital, ela faleceu de Covid, sim, porque se ela não tivesse contraído Covid, provavelmente estivesse em casa fazendo seu tratamento para o diabetes, tratamento para o seu problema cardíaco, para a sua hipertensão arterial, e é bem provável que essa pessoa estivesse viva, isso que é importante. Então, era essa a minha primeira participação, gente, desculpe se eu me estendi, mas é que o doutor Demerval, ele instiga certas coisas, assim, que a gente é obrigado a manifestar sobre todos em relação a essa participação lá do Bolsonaro na ONU, eu me sinto, até dizer que sinto vergonha de ser brasileiro, porque esse discurso dele aí está sendo objeto de gozação no mundo todo. A França, a Inglaterra, a maioria dos países, as potências mundiais, já saiu, foi estampado na capa dos jornais, que foi um discurso totalmente mentiroso e que não corresponde à realidade. Então, nós estamos sendo objeto de gozação lá no exterior. E, na verdade... Doutora Luiz, uma observação, o senhor viu que o Biden pediu que esterilizasse tudo que foi usado pelo verme? E o senhor, eu entendo, todos nós aqui entendemos, até porque nós já fomos representados pela presidenta Dilma e pelo presidente Lula, né, que eram ovacionados de pé. E os problemas que as mentiras, as inverdades que ele disse no seu discurso, isso aí é da natureza dele. O que o Bolsonaro diz não se escreve. Né? Tanto é que ele disse que não ia mais obedecer a ordem do Alexandre de Moraes, um dia depois já estava lá pedindo desculpa. Então, o que ele diz não se escreve. Ele é um baita do mentiroso. Ele já começou a mentir quando ele dizia no discurso de campanha que não ia ser candidato à reeleição. No dia, ele tomou posse dia 1º de janeiro, no dia 2 ele já estava fazendo campanha para a reeleição. Mas assim, ele é um mentiroso de marca maior. O STF passou a ter um pouco mais de respeito, ele também passou a ter, né? O STF estava extrapolando as funções dele. Aquilo ali é tipo uma defesa do Bolsonaro. Assim que o STF baixou a guarda, o Bolsonaro também se retratou e veio... Não, doutor Demerval, aqui, ó, ele se borrou do impeachment. Ele viu que o clima estava se criando, ele se indispôs com o Supremo e com o Legislativo. Ia dar impeachment dele. Ia dar. Aí Centrão ia largar ele. Ele foi alertado de que... Doutor Demerval, o senhor poderia ser mais específico em relação ao extrapolar do STF? Não, mas o problema é o seguinte, vamos ser coerentes, gente. O Bolsonaro estava desrespeitando, sim.
Ele está, não vou cumprir ordem judicial. Quer dizer, é um crime de responsabilidade. Mas o STF também tá, gente, vamos ser coerentes. Abre processo, investiga, condena. Nós somos advogados, sabe? Tem que ser os órgãos competentes a abrir os processos. O STF estava aprendendo o que ele queria, sabe? Não podia ser assim. Vocês já viram em outro tempo da República o STF ser tão gerenciador, interferidor? Mas o senhor sabe já viu em outro tempo da República o mandatário ser tão desrespeitoso? É isso, porque nunca houve um presidente como esse que está aí, que tem que ser cuidado, tem que ensinar ele a obedecer. Ele não tem limites, ele não tem respeito por ninguém, por nada. Ele é da guerra, ele é bélico, ele quer confusão. Ele está há quanto tempo tentando colocar o povo contra o STF? Mas tendo uma pandemia e esse palhaço está sempre fazendo uma guerrinha interna, uma guerrinha pessoal. Eu também acho que o Supremo é talvez um tribunal político, né? Mas, de qualquer maneira, é um tribunal, é a última instância e tem que ser respeitado. Decisão judicial não se desrespeita nem se descumpre. Tu tem que cumprir a decisão judicial. Ou então recorra. Tem recurso para tudo, tem recurso para tudo. O Alexandre de Moraes decretou a prisão, recorre para o pleno. Tem recurso para isso. Exato. E sem contar, gente, que o regimento interno autoriza a abertura de inquérito de ofício. A pressão foi tanta... fazer o que eles não podem. A pressão foi tanta contra o Bolsonaro que ele pediu impeachment do Alexandre de Moraes. Que pressão! Que pressão! Pressão está sofrendo o povo cada vez que entra no supermercado. O Bolsonaro é um bom vivan, vive numa mordomia, numa redoma. Ele não sofre pressão. Ele gasta não sei quantos milhões numas férias aqui em Santa Catarina, que é lindo, né? Santa Catarina é um estado lindo, mas nada justifica gastar um dinheiro desse. Esse cara um golpista. Os colegas não entendem que o STF extrapolou suas funções? Não, como? Em qual momento, doutor Demerval? O governo faz um projeto de desarmamento, eles querem inconstitucional. Se ele é inconstitucional, é inconstitucional. É inconstitucional, isso não é de ofício. Nós, como advogados, a opinião sabemos disso, né? E o STF foi provocado, não foi? Não teve ações diretas de constitucionalidade? O STF não está deixando o presidente Bolsonaro governar. Agora não. Bolsonaro quer governar. Não está deixando, não. Só um pouquinho. Armar o povo. O Supremo não está deixando o Bolsonaro governar do jeito que ele quer. A mano militar, por conta própria. Aí não deixa, não pode deixar mesmo. Porque, por exemplo, o decreto das armas, a lei não prevê uma coisa, o decreto não pode estender os direitos acima da lei. O decreto só serve para regulamentar a lei e não para ampliar o da lei. Fora o Bolsonaro, qual é um outro presidente que não pôde nomear o chefe da Polícia Federal? Só o Bolsonaro. Queriam confiscar o telefone do presidente Bolsonaro. Aí tinha motivo, ele queria botar um compadre lá, é diferente. Ninguém quis botar compadre antes. Né? Essa corrupção aí que os filhos estão metidos. É o compadre aquele que o Moro não queria que botasse, queria que ficasse aquele competente e honesto. E ele queria botar um safado lá. Que ele trouxe de Curitiba. Como? Compadre Washington. Então, o Moro, na sua retidão da sua vida, não queria que trocasse o competente chefe da Polícia Federal. Aí o Bolsonaro, incompetente, queria botar um cupincha dele lá, para poder ter informações privilegiadas. O Moro levou de Curitiba aquela delegada que forjou um depoimento que não existiu. Não tenho conhecimento. Vocês viram, colegas, que a Câmara abriu um processo contra aquele isso é inovação.
Não, senhor. O senhor não está lembrando que a sua memória é seletiva. Não. Eu só não esqueço o nome dos ladrões. Aí eu não esqueço. Não, a grande quantidade da PTZ. O senhor esquece agora, todos os maus feitos do seu querido. Ele esquece até o meu nome. Até o meu sobrenome. Vai lá, doutor Demerval, vai lá. Continua, doutor Demerval. Uma coisa que a CPI abriu meus olhos e que isso aí deveriam assim, aprofundar mais, porque se no Ministério da Saúde acontece isso, em todos os ministérios está a mesma coisa. Eu não entendo por que o governo manda lá o Dominguete, um reverendo, comprar vacina. Por que o Ministério da Saúde não vai lá direto na Pfizer, direto na AstraZeneca? Para que atravessadores? Isso aí é bem provável, ao meu modo de ver, é propina. Por que não mandar? Por que não mandar um representante do governo negociar diretamente? Exato, compra direto, vou botar todos os milhões. Por que usar intermediários? Então, o senhor tem que concordar que o Bolsonaro mentiu no discurso, quando ele disse que o Brasil está há quase 3 anos sem corrupção. Mas eu disse que ele é um mentiroso? Eu não disse que ele era um mentiroso? Eu não estou provando. Eu não estou nem dizendo que sim, nem que não. Agora, se está botando atravessadores... Está ficando em cima do muro, então. Pode ter uns outros interesses por trás. Está ficando em cima do muro. Não, doutor Demerval, como diria... Eu não posso falar, doutor Luiz, o que eu não posso provar. Uma dúvida, assim, agora, a pergunta de $1 milhão, doutor Demerval. Assim, como diria... Meu Deus, alguém, eu não lembro mais o nome lá, o Odorico Paraguaçu, né? O senhor me diga uma coisa, assim, o senhor que é um bolsonarista juramentado, como diria Odorico Paraguaçu, o senhor que defendeu o 7 de setembro do Verme, eu lhe pergunto assim, por que os seguidores de Bolsonaro, Verme, e tentaram invadir, os caminhoneiros tentaram invadir o Ministério da Saúde? O senhor saberia? Porque, gente, assim, a minha pouca inteligência não consegue captar isso, entendeu? Não sei, aí não tem explicação, porque não participei, né? Não faço parte da cúpula, tal, então não tenho como... Não, mas cá entre nós, o senhor deve fazer parte de algum grupo bolsonarista, doutor Demerval? Não, até me mandam mensagens, bolsonarista. Eu tenho muitos amigos e clientes que são adeptos do Lula, entendeu? Eu tenho um cliente, ele disse para mim abertamente, olha, eu sou a favor do Lula, porque na época do presidente Lula, eu trabalhando, eu ganhei. Hoje eu continuo trabalhando e troco figurinha. No tempo do Lula, eu consegui fazer minha casa. Então, eu sou adepto, não é em cima do muro que eu seja. Eu entendo que, como eu sempre falo para vocês, os presidentes eleitos democraticamente tiveram o seu lado bom. Doutor Demerval, posso fazer uma pergunta? O Bolsonaro hoje... Pode. Eu acho que o senhor não estava aqui num programa anterior. O senhor não estava aqui num programa anterior. Eu perguntei, o senhor não estava aqui num programa anterior, eu acho, e eu gostaria de ouvir essa resposta de um bolsonarista. Numa eleição entre Bolsonaro e um outro que não seja o Lula, você votaria em Bolsonaro ou votaria nessa terceira via? Lula de fora, não garanto votar no Bolsonaro, não. Assim, uma eleição entre o Lula, o Bolsonaro e o Sérgio Moro, eu pensaria em votar no Sérgio Moro. Eu faria assim. Então, agora outra pergunta. Mesmo que Agora outra pergunta. Uma eleição do Lula e numa terceira via, votaria em quem? O voto é secreto, doutor. Não, mas isso é só hipótese, O muro é baixinho, doutor Demerval. Pula do muro para um dos lados. Assim, o que acontece, né, doutora Luísio? Eu entendo que quando chegar a eleição o ano que vem, vai estar escancarado se teve corrupção, se teve erro, se a CPI desvendou coisas erradas do governo, como é que vai estar o apoio dele, como é que vai estar a economia. Doutor Demerval. Doutor Demerval, esse governo aí está cheio de corrupção, assim como o governo do PT estava cheio de corrupção.
Não tem nenhum santinho aí. Luísio, como é que não vem à tona, doutor Luísio? Como não vem à tona? O doutor Demerval, se eu ver o caso da Petrobras, é coisa de 10 anos atrás, a corrupção já vinha de 10 anos, 10, 15 anos atrás. O mensalão é a mesma coisa. A corrupção leva tempo para ser Então a gente não tem solução, doutor Luísio. Claro que sim, doutor Luísio. Olha quanto tempo levou o presidente Lula, puxou uma cadeia de 580 dias para a gente ver que aquele lixo de operação era para ter cumprido 12. Era para ter cumprido 12. Não era para ter cumprido nenhum dia. Não, claro que não. Dia. Sim, né? É o Santinho do pau oco. Inocente, sim, não digo que seja santo. Sim, claro que eu acredito. É inocente para a esquerda, só para a esquerda. Não, é inocente. Ele só vai deixar de ser inocente quando tiver sentença de estar julgado. Doutora Márcia, agora aqui, nós temos que entender o seguinte aqui. Vocês viram agora a corrupção que deu lá no governo do Amazonas? O governador já está indiciado pelo STJ lá. Negócio, inclusive, de trampa aí dos respiradores da Covid. Então, agora acontece o seguinte, depois que acabaram com a Lava Jato, o povo não digo o povo, os políticos perderam medo de cometer crimes. Não dá nada para ninguém, não dá para Lula, não dá para Disseu, não dá nada para ninguém. Doutora Luísio, começou a Lava Jato, o povo perdeu primeiro o emprego, depois perdeu os direitos trabalhistas, perdeu o medo de meter a mão também. Olha, e hoje perde galinha quando come. Os políticos estavam todos cagados para meter a mão no dinheiro público. Falava em corrupção, eles davam corridão. Hoje não, hoje eles chamam para fazer a corrupção. Eu entendo. Silêncio eloquente, porque o senhor sabe que sabe. Sei, eu sei bem toda a podridão do PT. Mas poderia ter um órgão permanente como a Lava Jato para investigação de políticos. Seria muito bom para o Brasil, claro. Sabia? Uma força-tarefa nesse sentido. Mas isso a esquerda não quer, né? A esquerda não quer uma força-tarefa dessa natureza, porque aí não deixa eles meter a mão. Bom, eu vou dizer uma coisa, doutor Demerval e doutora Aloísio Martins. Gente, nos tempos maravilhosos de saudosa memória dos governos populares, né? Doutora Márcia, a Polícia Federal funcionava, o Ministério Público Federal vou ter que fazer uma oração. A AGU funcionava. A AGU funcionava. E existe, que hoje, né, não existe mais, e existe só para o inglês ver, o portal da transparência. Até parece um discurso do Bolsonaro na ONU. Tudo é posto sigilo no governo atual. A senhora está fazendo um discurso parecido com o do Bolsonaro para a ONU, mentiroso. Não é mentiroso, doutora Luísio. O senhor que não quer acreditar na verdade que está na sua frente. O PT campeou a roubalheira. Por isso é que essa porcaria desse presidente ganhou a eleição, por culpa do PT. Não é verdade. O senhor sabe que não é verdade, doutora Luísio. Pelo amor de Deus, o senhor sabe muito bem. O PT fez tanta porcaria, tanto roubo, que gerou essa coisa que está aí na presidência da República. Essa coisa está na presidência da República porque o seu queridinho do Sérgio Moro por causa das patifarias do PT. Não porque ele prendeu a única esse homem não tinha ganho a eleição. Que podia ter ganho a eleição e reinstaurou o preso político no país. Ele não tinha ganho a eleição. Que foi embora do Brasil. Ele não tinha. E a única possibilidade que esse homem tem de ir para o segundo turno é não ter uma terceira via. E não vai ter uma terceira via por quê? Porque o PT ele é resistente a aderir a alguém. O PT é autossuficiente. O PT não se mistura com ninguém. O PT não se mistura com ninguém, doutora. O PT não se mistura. Né? O PT só se aliou para o Lula ganhar a primeira eleição em 2010, não, 2002. Aí ele se aliou lá, o José Alencar, quando a esquerda sentiu que se não se aliasse ao segmento da direita, não ganharia nunca a presidência da República. Tanto é que ele perdeu 3 eleições seguidas. Ele perdeu para o Collor, perdeu para o Fernando Henrique 2 vezes, aí ele sentiu que se ele não se aliasse a alguma parcela da direita, ele não ia ganhar a eleição. Aí o que ele fez? Se aliou com o empresariado.
Tanto é que o José Alencar, eu acho que foi o vice-presidente dele, eu acho, não foi? Foi José Alencar. Ou seja, José Alencar começou no chão de fábrica. Virou linha Paz e Amor. Ou seja, ele tentou misturar um pouco da direita para tirar tanto aquele radicalismo do PT. Aí ganhou a primeira eleição. E aí sim, ganhou a primeira eleição, aí vem Bolsa Família, Bolsa Amigo, Bolsa Padrinho, Bolsa disso, Bolsa daquilo. E aí sim, aí tu forma uma ponte, ganha. O Brasil tem não sei quantos milhões de pobres que recebem Bolsa Família, só ali ele já ganha 40 milhões de votos. Aí, ganhou a primeira eleição. Ganhou a eleição. E se o PT não fizer aliança com a direita, ele não ganha mais eleição também. Se não fizer alguma aliança... Doutora Aloísio, porque ele é muito resistente. Eu vou lhe dizer uma coisa. O senhor diz o seguinte, que daí ganhou a primeira eleição porque soube fazer alianças. Ok, perfeito. Isso, só com o segmento... Aí veio o Bolsa Família. Só a esquerda não elege presidente, só a esquerda. Aí veio o Bolsa... Não elege. Aí veio o Bolsa Família, mas o povo elege. O povo elege. E daí o senhor diz o seguinte, daí ganhou a primeira eleição, aí veio o Bolsa Família, daí veio o Fome Zero, daí veio isso, veio aquilo, veio não sei o quê. Não é, doutora Luísa, é que daí veio o povo em primeiro lugar, certo? Aí o que aconteceu? Tanto o senhor sabe disso, que o PT governou para a população, que o senhor disse em 2016, não fosse esse impeachment, ia ficar mais 50 anos no poder, ia se perpetuar no poder. Por que ia se perpetuar no poder, doutora Aloísio? Porque o povo, que ainda não tinha tido, né, a sua mente contaminada pela mentira da Lava Jato e da Globo, estava comendo, estava fazendo churrasco no fim de semana, estava formando seus filhos na universidade, estava trabalhando, era o menor índice de desemprego, as pessoas estavam comprando casa, estavam comprando veículos, a gasolina era 2,89 na época da Dilma. Meteu as duas mãos no dinheiro público. Por isso o senhor que está dizendo sem prova alguma, isso é uma falácia absurda da sua parte. Doutora Márcia, eu e 60 milhões de brasileiros acreditamos nisso. O senhor e até a quantidade de gente que votou nesse verme. E vou lhe dizer mais. Se a próxima eleição tiver um candidato entre o Lula e um outro candidato que não seja o Bolsonaro, o PT perde a eleição. Não perde a eleição. Perde. Pode ser o Ciro Gomes, e eu só lhe digo uma coisa, doutora até o Eduardo Leite. E eu, particularmente, quanto ao verme, eu só não voto no Moro, porque o Moro é igual ou pior que ele. Porque eu quero um presidente que ele governe para o Brasil e não que governe para os Estados Unidos lá da sala da CIA. Eu quero um presidente que condene os corruptos e os ladrões. Eu não quero um presidente que seja juiz. Eu quero um presidente que seja empreendedor. Eu tive essa semana na Havan, me apaixonei. Doutor Demerval, o senhor não ganhou bastante dinheiro no governo do PT? Sim, as pessoas não ganhavam dinheiro, não compravam bastante, a economia não andava. Doutora Márcia, o senhor não ganhou muito dinheiro, doutora Luísa. Isso é ilusão. Muitos programas sociais. Com outro governo, Lula, eu teria ganho mais. Até hoje. Duvido que o senhor tivesse ganho mais do FHC. A senhora é que está dizendo que duvida. Eu duvido. Por quê? Por que a senhora duvida? Com base em quê? Porque a população tendo dinheiro, a economia gira. A senhora duvida? Com base em quê? Eu sempre digo, doutora Márcia. Com base numa economia azeitada que o PT azeitou, porque o povo com dinheiro na mão, a economia gira. No governo Fernando a economia girando é muito melhor do que essa paradeira geral que nós temos amanhã. Ganhei mais dinheiro no governo Fernando Henrique. Não, e eu acho que o Lula governou pensando nos mais pobres, sim. Pensou. Os planos assistenciais dele foram muito bons. Doutor Demerval, uma besteira que esse Lula fez. O aumento real do salário mínimo. Sabe quanto é que está o salário mínimo hoje? R$1.000. Tá? Não se compra porcaria nenhuma com R$1.000. E ele, ou a política de valorização do salário mínimo. Só que ele aumentar o salário mínimo, os preços acompanhavam o salário mínimo. E quem ganhava abaixo do salário mínimo, tipo os aposentados, ia achatando os benefícios. Aí, claro, aí eles, eu estou aumentando realmente o salário mínimo. É coisa para inglês ver, é uma mentira deslavada. O aumento real do salário mínimo, que hoje está em R$1.000.
com R$1.000 dá para comprar só umas porcarias no armazém. O senhor nem sabe quanto é o salário mínimo, está 1.100, doutora Luiz. Não, R$1.100, R$1.000 é a mesma coisa. Nem o Lula, nem Bolsonaro, nem ninguém tem condição de subir o salário acima muito da inflação, doutora Luiz. Salário mínimo. Não tem, porque tem a Previdência, não tem como, não é? Aí a gente não pode culpar o Lula por isso. Se as empresas não tivessem sido quebradas pela Lava Jato, né? Se não tivessem destruído com as leis trabalhistas, existiria bastante emprego, as pessoas estariam trabalhando e estariam contribuindo para a Previdência. O problema é que o PT ele é que tem água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. E eles tentam, de todas as formas, descaracterizar e demonizar a Lava Jato. Então, eles acham que... O problema é que às vezes, sim, porque ser esquerda, CPT, é uma doutrina, é uma lavagem cerebral. Não, doutora Luiz, é um exercício de raciocínio. Isso. O raciocínio o bolso dos dirigentes do PT. Zé Dirceu, assim, Palotti, Lula, aquela cambada toda lá, os Paulinhos da Força Sindical. O pessoal do sindicato vem só para roubar. O cara vai se meter no sindicato para quê? Para ajudar lá a classe? Vai lá para roubar. O senhor trabalha só para a empresa, né, doutora? O senhor não trabalha para reclamante. De sindicato, não. Eu trabalho para aqueles que têm razão. Para quem me paga. Seja empregador ou seja empregado. Quem tem o direito. O cliente dele nunca é culpado. Para quem tem o direito. E para os inocentes, né? Para quem tem o seu direito e para os inocentes. Bem, gente, quantos minutos, Felipe? Exato. Mas eu vou ter que dizer aqui agora, vou ter que me defender. O doutor Aloysio faz um trabalho muito bom e, assim, uma pessoa de baixa renda. Se não tem condições, tem que entrar com ação de alimento. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso, doutora Luiz, é uma pessoa extremamente solidária. Nesses 30 anos de advocacia, ele nunca se desentendeu com o cliente por causa de honorários, né? Às vezes o cliente diz assim, mas está muito caro. Paga aí quanto é que o senhor pode. Eu ficava olhando, né? Não, o doutor Aloysio, ele é solidário com o cliente, eu tenho certeza, como ele é com os colegas. Ele sempre, eu mesma já, né, pedi auxílio para o doutor Aloysio em algumas questões, né, que eu não tinha muita intimidade, e o doutor Aloysio sempre prontamente me auxiliou em todas as demandas. O doutor Aloysio é uma pessoa extremamente solidária. Eu não sei como que ele não está no PT, doutora. Eu também não sei, eu não entendo. Falta muito pouco. Márcia, nem porque morto, ele tem todo o perfil. Nem morto. Ele tem todo o perfil, agora ele está até de barba. Aí, até de barba, doutora Aloysio. Nem morto. Nem depois de morto. Não, ele votou na Haddad. Ele votou. Eu acho que até o doutor Demerval está de barba, se não me falha, se eu não estou vendo. Não deu tempo de fazer, doutora Márcia. Está chegando o final do nosso programa. Nós temos 1 minuto e meio para cada um. Fora Bolsonaro. Eu não aguento mais esse presidente. Não, mas isso aí ninguém aguenta, acho, não é só tu. Só aguenta os radicais, como os radicais do PT também, né? Que aceita o Lula mesmo sendo metendo a mão no dinheiro público. Ele não consegue elogiar sem dar uma alfinetada. Pode continuar. Pode continuar. Tem inteligência eloquente e seguir na nossa retórica. Para mim é isso, uma boa semana para todos. Eu acho que vocês do PT tomaram a vacina do petismo, né? Injetaram na veia e dali não sai mais. Então, nós tomamos a JUS vacina, doutora PT Luiz. até debaixo d'água, vermelho até debaixo d'água. Eu não sei por que a pele de vocês não é vermelha, só o sangue. O seu também. Doutor Demerval, ficou satisfeito com o discurso do homem e está satisfeito com o Bolsonaro até agora? Não, eu achei que ele podia ter falado mais. Foi uma conversa um pouco pífia para o tamanho do nosso país, mas eu quero concluir a minha participação elogiando o senhor Luciano Hang, dono das lojas Havan, catarinense como eu. Essa semana eu estive na Havan, 400 empregos diretos ele fez aqui nessa filial aqui da Suez Brasil, e ele disse uma coisa, que enquanto o PT mandasse no Brasil, ele não abriria a loja aqui. 400 empregos diretos,
trazendo dignidade a 400 famílias brasileiras. É de empreendedores assim que nós precisamos. Ele não abriu durante o PT, porque ele não tinha dinheiro, ele estava lá trabalhando num lugar lá que parece que ele não saiu muito bem de lá. Doutor Demerval, e o PT odeia esse velho da Havan só porque ele tem ele gosta do Bolsonaro. Para o PT, gostou do Bolsonaro, não presta. Porque ele deve não paga os impostos, ele deve não paga. Ele é sem vergonha, mas sim. Gente, mas colegas... O PT não governava Porto Alegre há mais de 16 anos. E ele não botou loja aqui porque certamente não tinha dinheiro. E também, assim, eu acho que o empregado não tem que agradecer o emprego. Ele está vendendo a sua força de trabalho. Eu acho que não era por isso, não, doutor. O PT dava muito dinheiro para os empresários. Tá? E outra coisa, gente, estamos a 465 dias, 3 horas, 55 minutos, 46 segundos para o final da triste era Verme Bolsonaro. E Lula livre, Lula 2022. Doutor Demerval, eu concordo plenamente. Esse homem está dando emprego para muita gente. Eu acho que temos que elogiar a sua atuação como empresário. Nós temos que tá analisando a sua corrente política, se ele é partidário disso ou daquilo. O importa é que ele dá emprego. Dá emprego nas lojas dele. E mais, as lojas dele são um sucesso. Não podemos negar. Eu não gostei da loja dele aqui no Sarandi, porque eu olho da minha janela e enxergo a Estátua da Liberdade. Doutora Márcia... Aí eu penso que eu estou em Nova York, né? Mas eu estou no Sarandi. A doutora Márcia... A doutora Ângela fazia a fachada da Casa Branca e mais uma Estátua da Liberdade, alto lá. Doutora Ângela não gosta da Havan de loja nenhuma, né? Só porque a vinculação dele com o Bolsonaro. Quando ele tinha as lojas lá em Santa Catarina, que só tinha lá, eu nunca quis entrar numa loja daquelas. Eu achava tão estranho aquela estátua na frente. A gente nem sabia o que era. Dito isso, esperando que essa semana não haja confronto político do executivo com os demais poderes, porque a gente sabe que essa discussão, esse conflito entre os poderes faz os investidores fugirem com o dinheiro do Brasil, né? Tanto é que o dólar aumenta, ou seja, a procura do dólar aumenta. Então, tomara que essa semana que o Bolsonaro cumpra exatamente aquilo que ele tenha prometido, né? Que não vai mais confrontar entre os poderes, e vamos acreditar que ele tem. Eu acho que até vai, porque ele tá todo cagado, como diz na gíria. Agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores, dizendo que nos aguardam até o próximo programa.